Bem-vindos a Cauê Limitando-se. Hoje vou falar de uma animação a qual uma formiga cria uma revolução porque está descontente com as condições de trabalho oferecidas. Curiosos? Então deixe seu like para poder me apoiar. Caso você não seja inscrito, já se inscreve no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E vamos lá falar do filme Formiguinhas. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista ao filme, e depois volte e deixe suas impressões nos comentários. Produzido pela DreamWorks, tendo sua primeira animação, o filme estreou em 2 de outubro de 1998, tendo como diretor Eric Darnell, e tendo nomes bastante conhecidos que deram as suas vozes aos personagens, como Woody Allen, Sharon Stone, Jennifer Lopez e Sylvester Stallone. Já que houve pedidos de que eu falasse da dublagem brasileira, então vamos lá atender os pedidos. Nós temos os nomes de Alexandre Moreno como o Z, Lina Rosana como a Princesa Bala, Márcio Simões como o Weaver, Silva Salusti como a Azteca, Valdir Santana emprestando a voz para o General Mandíbula e Guilherme Briggs fazendo a voz do Coronel Cutter. Falando sobre o enredo do filme, temos a história de Z, uma formiga que está num momento filosófico com seu psiquiatra e se questionando o porquê daquela rotina monótona de receber ordens e trabalhar feito um escravo. Logo, somos apresentados a Azteca, uma amiga de Z, que tenta trazer um lado positivo para tudo aquilo, mas não faz muito resultado. E quando eles estavam ali, no meio de outras centenas de formigas, para formar uma espécie de bola de demolição, Z passa mal e acaba deixando cair a bola no chão, repleto de formigas que não sei como não bateram as botas. O filme corta então para o General Mandíbula, que vê com péssimos olhos as formigas operárias, que são uma espécie de classe mais baixa na hierarquia das formigas. E esse general as vê como fracas e somente úteis para trabalho braçal e sujo. Ele é noivo da Princesa Bala, que não curte muito o figurão, já que ele só pensa em guerra e serviço militar, tendo ele pouco tempo para ela. A princesa também dá um enorme tédio, já que vê sua rotina no palácio como monótona e chata. Então ela decide sair um pouco da rotina e cair na Night, em busca de fortes emoções. Até porque, logo no início da animação, vimos que as formigas têm seus futuros decididos enquanto são larvas, separadas entre operários e soldados, só pelo olhar do general. Bala dá uma fugidinha do palácio e vai numa espécie de bar, onde também está Z, que está sentado tomando um inseto gelado com seu amigo Weaver, um soldado brutamontes. Ele, como sempre, está se queixando da vida, até que uma velha formiga ouve a conversa e fala de um lugar melhor, que fica além do formigueiro, e que as ruas são repletas de comida e não existe hierarquia de formigas e nem ordens para seguir. Z se interessa, mas logo o velho é retirado, e Weaver vai mexer o esqueleto junto com as demais formigas, enquanto Z fica sozinho. E foi aí que Bala aparece e o convida para dançar. O garanhão se anima e a acompanha. Tudo parece bem, até que Z esbarra em um soldado. E aí, Bala toma satisfação por Z, fazendo o soldado ficar enfurecido. E quando ele ia dar um soco bem na cara de Z, Weaver aparece e salva seu amigo. E aí começa a pancadaria generalizada, aonde voa cadeira e socos para todos os lados. Bala aproveita e foge, mas se antes Z ouvir que ela é a princesa por uma das funcionárias do palácio. No dia seguinte, Z estava radiante, com um sorriso de bochecha a bochecha, trabalhando feliz da vida, para espanto das demais formigas. Ele até retorna para o bar, à espera da sua amada, mas ela não aparece, e ele fica meio tristonho. Até que ouve que haverá uma espécie de apresentação dos soldados para a rainha, e é claro que Bala estará por lá. Z tem uma brilhante ideia, que é de se passar por um soldado somente por um dia. Assim, ele acorda no meio da noite o seu amigo Weaver e pede para ir trocar de lugar com ele
somente por um dia, para que ele veja novamente a princesa. E seu amigo de início nega, falando dos perigos. E numa das cenas mais engraçadas, ele fala que ele se meteria em problemas em fazer aquilo. Na verdade, só de alguém estar ouvindo falar que quer se passar por um soldado já estaria encrencado. Assim, um monte de formigas fofoqueiras que estavam ouvindo a conversa rapidamente se deitam. Zé consegue convencer seu amigo, prometendo que ele iria conhecer lindas operárias. E assim, tem a troca de funções entre os dois. Tudo parece estar indo bem, já que o Weaver faz sucesso e atrai a atenção de Bala, que como falaria Greg, de todo mundo odeia o Chris, cara, ela tá tão na sua. Já Zé consegue se plantar no meio dos soldados e vê Bala, mas o que ele não sabia é que a apresentação é para eles irem para a guerra. Aí já não tem mais volta. Zé vai para a guerra e durante a marcha rumo ao campo de batalha, ele conhece um soldado chamado Barra-Peitos, que se diverte com Zé e fala que a luta seria contra os cupins, que são retratados na animação como seres gigantes, bastante fortes e que cospem ácido. Durante a batalha, Zé, como não tinha um mínimo jeito para o combate, apenas foge e é salvo por seu amigo, que luta assim com as demais formigas de forma valente contra o inimigo. Zé é perseguido por um cupim e acaba caindo em uma espécie de buraco, assim escapando do ataque. Mas quando ele consegue sair, a luta já havia acabado e todos os soldados de ambos os lados estavam sem vida. Weaver fica sabendo que os soldados foram para a guerra contra os cupins e se culpa, mas naquele mesmo instante, Zé retorna como um herói de guerra para a festa das formigas e de seu amigo, e desespero do general, que não vê com bons olhos aquela situação. A rainha exige ver o herói de guerra, e logo Zé reencontra a Kubala, que não parece muito animada, mas, ao reconhecer a formiga, revela que ele era um operário, e que dançou com ela num bar, mas Zé fica logo sabendo que o general era noivo da princesa. A situação fica tensa, já que os guardas são chamados e estão prestes a prender Zé. Mas aí, ele pega e puxa a princesa para sua frente, dando a entender que ele estava a usando como refém. Os dois brigam e caem numa espécie de fosso e vão para fora do formigueiro. E quando os guardas vão atrás deles, de forma misteriosa, são transformados em carvão, com uma espécie de lupa. Bala no começo é arrogante com Zé e exige que ele a leve de volta ao formigueiro. Mas Zé nega, já que ele fala para ela que estava cansado da sua rotina e queria ir até um local melhor. Bala até tenta voltar, mas quando vê que existe perigos rodando por aí, desiste e decide acompanhar Zé em sua jornada atrás de Insetopia, que é o nome do local ao qual Zé quer ir. Os dois começam a ter mais afinidade, e quando eles finalmente acham Insetopia, eles percebem que o local é repleto de comida, mas esse alimento está protegido por uma espécie de barreira, que na verdade é um plástico. No local, eles conhecem um casal de mosquitos, que os recepcionam, mas logo uma espécie de raquete acerta um deles, eliminando a amada do mosquito. Bala acaba ficando presa no chiclete que estava no tênis ao ser pisada, e ao tentar resgatá-la, Zé também fica preso, e no final são arremessados para longe com uma moeda. Assim, eles de fato chegam à Insetopia, que era tudo aquilo que foi dito a Zé. Assim, os dois se divertem, sem preocupações, aproveitando o tempo a dois. Já no formigueiro, as formigas começam a se rebelar contra os seus superiores, fazendo greve, tendo como incentivo Zé, que é visto como herói por elas. O general Mandíbula então usa de sua persuasão para convencer as formigas a voltarem a trabalhar, com promessas de menos trabalho e mais comida e folga, porque elas estariam convidadas para a inauguração do Megatúnel, que é um buraco gigantesco que ligaria o formigueiro a uma outra área. O general manda prender Weaver e Azteca, e os interrogam, querendo saber aonde estava Zé, mas de início eles não falam. Mas ao serem pressionados, Weaver fala que Zé queria ir para a Insetopia, e assim o general manda seu braço direito, Curtis, rastrear ele para trazer a princesa de volta ao formigueiro. Curtis consegue achar Bala, que estava no mau love com Zé, mas quando ele sai de perto da princesa,
Curtis captura ela e a leva de volta para o formigueiro. Z fica desesperado e decide retornar também, e aproveita uma carona daquele mosquito que encontrou mais cedo e que infelizmente perdeu a sua amada. Chegando lá, ele percebe que o local está vazio, tendo poucos guardas, e quando ele é abordado, ele fala que está indo para a inauguração do Megatúnel. Assim ele consegue ter acesso ao formigueiro. Ele localiza Bala, que fala que o general planeja algo, e logo Z descobre os planos malignos do general. E nada mais e nada menos, afogar todas as formigas no formigueiro, já que o Megatúnel, na verdade, liga o formigueiro com um lago, e assim o general eliminaria a parte considerada por ele fraca, enquanto os que ele considera forte estariam a salvo na superfície. E o detalhe, que até a rainha iria rodar. Assim ele teria controle total do formigueiro, tendo ele somente poupado a princesa Bala desse final trágico. Bala e Z tentam avisar todos dos planos do general, mas era tarde demais, pois os operários chegaram até o final do túnel, e ao furar a parede, a água invade todo o formigueiro, assim inundando tudo. A salvação encontrada por Z é que as formigas fizessem uma espécie de torre para alcançar a superfície, e assim todos conseguiriam se salvar. O plano dá certo e eles chegam até a superfície, mas o general tenta impedir a subida das formigas. Mas aí ele recebe um soco de Curtis, que ajuda eles a subirem. O general Mandíbula fica furioso e parte para cima de Curtis, e Z fica na frente, o salvando, e ambos caem. Mas o projeto de ditador acaba dando de testa em uma plataforma e deixa esse mundo, e Z é salvo. Assim, Z fica com Bala e tem centenas de filhos, e o Weaver se dá bem com a Azteca, tendo um final feliz para as formigas, que agora podem escolher o seu destino. E o formigueiro ganhou um belo balneário, e assim termina o filme. Uma curiosidade é que muitas pessoas na época confundiam formiguinhas com vida de insetos. E de fato, as duas animações têm suas semelhanças, já que tem formigas no papel principal, tem outros insetos e lutam contra o tirano que quer escravizar elas. Mas as semelhanças param por aí, pois o roteiro de Formiguinhas é mais maduro do que de Vida de Insetos. O enredo traz a reflexão sobre como a vida de somente trabalhar feito escravo tem ter a chance de mudar o seu destino, enquanto a elite se aproveita dos menos favorecidos para impor o poder e assim fazer com que eles trabalhem sem questionar as ordens. Assim como também traz o general Mandíbula como ditador, que queria eliminar os mais fracos e deixar somente quem ele considerava forte para reformular uma ordem social, onde ele seria o líder máximo. E como uma formiga que pensava fora da caixinha, conseguiu fazer com que as outras parassem e refletissem a vida a qual levavam, trazendo a ideia de que elas poderiam mudar o seu destino e escolher o seu futuro, tendo temas bem filosóficos e maduros para uma animação para crianças. O roteiro, apesar disso, consegue ser bem criativo em trazer todos esses temas de modo leve e descontraído. Outra diferença é que no aspecto artístico, Formiguinhas tem uma arte um pouco mais escura, tendo como representação das formigas um pouco mais voltada para a realidade. Tem aqueles aspectos fofos e infantis como em Vida de Inseto, que era mais colorido e viva as cores. Em Formiguinhas, os cenários são mais escuros e os traços mais maduros, mostrando que a animação não é tão infantil assim como parece. Mas apesar disso, são bem feitos, assim também como as expressões, que apesar de meio estranha, podem ser divertidas. Já a parte sonora, eu acho ok, tendo como destaque a música I Can See Clearly Now, de Jimmy Cliff. Para encerrar, é claro que com as semelhanças, deu uma treta entre a DreamWorks e a Pixar, tendo um acusado o outro de terem roubado a ideia, tanto que os produtores, que eram amigos, ficavam brigados por vários anos por conta disso. Formiguinhas é uma bela animação, e apesar dos temas sérios abordados, é um filme divertido, e com certeza é um dos melhores que a DreamWorks produziu. Tenho muitas boas memórias da animação, principalmente quando passava na sessão da tarde, não perdia quando estava sendo exibido. Com certeza eu indico para vocês que nunca viram a animação, vale muito a pena. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder me apoiar, e caso você não seja inscrito, já se inscreva no canal.
e vejo vocês aí num próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!